Imagine-se caminhando ao lado de Jesus, sentindo cada passo dele enquanto carrega o peso de suas dores secretas. As 15 dores de Jesus não são apenas uma lista de sofrimentos físicos, mas uma revelação profunda do amor que transcende o entendimento humano. Cada dor, muitas vezes ignorada, nos convida a mergulhar mais fundo na espiritualidade, compreendendo melhor o sacrifício que ele fez. É como se estivéssemos recebendo uma chave para um tesouro escondido, uma oportunidade rara de ver além do óbvio e tocar o divino. Quando falamos dessas dores, não estamos apenas lembrando dos eventos, mas também reconhecendo a magnitude do que foi suportado por amor. E essas dores secretas, muitas vezes negligenciadas em nossas reflexões diárias, têm o poder de transformar nossa compreensão da paixão de Cristo. Não é apenas sobre a crucificação, é sobre o que aconteceu nos bastidores, o que ele sofreu em silêncio, longe dos olhos do mundo. Pense nisso como uma jornada, onde cada etapa revela um novo aspecto do sacrifício dele. Assim como quando descobrimos um novo capítulo em um livro antigo, essas dores nos abrem uma nova perspectiva. E enquanto exploramos esses momentos, vamos perceber que cada um deles nos fala diretamente, convidando-nos a refletir sobre nossas próprias vidas e desafios. Vamos começar essa jornada entendendo que as 15 dores de Jesus são um convite à meditação profunda, uma oportunidade de se conectar de maneira mais íntima com o sofrimento de Cristo. Essas dores não são apenas históricas, mas espirituais, refletindo os desafios que cada um de nós enfrenta em nossa caminhada diária. À medida que mergulhamos nesses momentos, podemos ver como eles espelham nossas próprias lutas, nos oferecendo consolo e força. Cada dor que exploramos juntos será uma oportunidade de crescimento espiritual, uma chance de nos aproximarmos mais de Jesus e de nos tornarmos mais conscientes do amor imenso que ele tem por nós. E enquanto avançamos, lembre-se de que essa é uma jornada pessoal. Cada dor é uma porta aberta para uma reflexão mais profunda, uma chance de sentir o peso do sacrifício de Jesus de maneira mais intensa e significativa. E ao entender as dores secretas de Jesus, vamos começar a enxergar nosso próprio sofrimento sob uma nova luz, percebendo que assim como ele, também podemos encontrar força e redenção em nossas provações diárias. Quando Jesus foi preso, a violência que ele sofreu marcou o início de uma jornada de dor que poucos podem imaginar. Imagine o impacto físico e emocional de ser arrancado do lugar onde estava, de forma tão brusca que ele caiu, ferindo-se. Não foi apenas uma queda, foi o primeiro passo de um caminho repleto de sofrimento. Pense nisso como aquele momento em que tudo parece começar a dar errado na sua vida, mas em uma escala muito maior e mais profunda. Essa dor inicial é como o primeiro sinal de uma tempestade que está por vir, e Jesus sentiu cada segundo dessa violência. Essa prisão também representa o início de uma série de injustiças que Jesus suportaria. É como quando você é acusado injustamente de algo, mas sem a chance de se defender, sem a voz que todos nós desejamos ter em momentos de dor. Jesus foi levado sem resistência, aceitando a dor física e emocional que vinha com cada golpe, cada empurrão. É como se cada um desses atos estivesse carregado de significado, mostrando-nos que mesmo nas injustiças que sofremos, há um propósito maior que podemos não entender no momento, mas que faz parte de algo muito mais grandioso. A prisão de Jesus também nos lembra de como somos vulneráveis diante das situações que fogem do nosso controle. Imagine a impotência de não poder reagir, de apenas seguir em frente, mesmo quando tudo dentro de você quer lutar contra o que está acontecendo. É uma lição poderosa sobre a aceitação, sobre entender que em certos momentos, precisamos apenas confiar e seguir em frente, sabendo que há um propósito maior guiando nossos passos. Essa dor de ser arrastado e empurrado é algo que todos nós podemos reconhecer em nossas próprias vidas, mesmo que em menor escala. E assim, com essa primeira dor, Jesus nos mostra que o caminho do sofrimento é também um caminho de fé. Cada passo, cada queda, cada dor que ele suportou desde o momento de sua prisão, nos lembra que não estamos sozinhos em nossos próprios momentos de dor. Ele já passou por isso, ele entende, e ele está conosco, mesmo quando o caminho se torna mais difícil e doloroso. E isso nos leva a refletir sobre o próximo passo de sua jornada, onde as amarras que o seguravam se tornariam um símbolo da dor que todos nós, em algum momento, também experimentamos. As amarras que prenderam Jesus não foram simples cordas, elas representavam a brutalidade e a falta de compaixão daqueles que queriam subjugá-lo. Imagine o aperto de uma corda que, em vez de apenas segurar, penetra na carne, causando uma dor que vai além do físico. Essas cordas eram como os grilhões invisíveis que muitas vezes sentimos em nossas próprias vidas, quando nos encontramos presos a situações que nos causam sofrimento e dor.
Assim como as amarras cravaram-se na carne de Jesus, há momentos em que nos sentimos sufocados por circunstâncias que parecem estar fora do nosso controle. Essas amarras também simbolizam as limitações que nos são impostas, as barreiras que encontramos ao longo da vida e que nos impedem de seguir em frente. É como quando nos sentimos presos por responsabilidades, expectativas ou até mesmo por nossos próprios medos. As amarras de Jesus nos lembram que mesmo nas situações mais difíceis, há uma saída, um propósito maior. A dor que ele sentiu ao ser amarrado é um reflexo das dores que sentimos quando a vida nos limita de maneiras que parecem insuportáveis, mas que no final, são parte de um caminho de redenção. O aperto das amarras também nos fala sobre o sacrifício voluntário. Jesus não lutou contra essas amarras, ele as aceitou, sabendo que essa dor fazia parte de algo muito maior. Em nossas vidas, há momentos em que precisamos aceitar certas dores, certos sacrifícios, sabendo que eles têm um propósito mais elevado. Pense nisso como as vezes em que precisamos abrir mão de algo, suportar uma dificuldade, com a esperança de que isso trará um bem maior no futuro. As amarras que cravaram-se em sua carne são um lembrete de que o sofrimento pode ter um significado profundo, mesmo quando não o entendemos completamente. E enquanto essas amarras seguravam Jesus fisicamente, espiritualmente elas representavam o peso dos pecados da humanidade. Cada aperto, cada dor sentida, foi uma aceitação do fardo que ele carregaria por todos nós. E assim as amarras que cravaram-se em sua carne nos convidam a refletir sobre as limitações e dores que enfrentamos em nossas vidas e como, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, há um caminho de redenção e propósito que nos aguarda. A dor das amarras, embora intensa, nos leva a considerar a próxima etapa desse doloroso caminho, onde a humilhação se tornou parte do sacrifício. A coroa de espinhos não foi apenas um instrumento de dor, mas uma poderosa representação da humilhação que Jesus suportou por nós. Imagine a pressão dos espinhos penetrando na pele, causando feridas que sangram e trazem um sofrimento quase insuportável. Essa dor física é amplificada pela humilhação que a acompanha, pois os espinhos não eram apenas uma arma de tortura, mas um símbolo de escárnio, zombando da realeza de Jesus. É como quando somos ridicularizados ou menosprezados por algo que acreditamos ou representamos, e a dor emocional se mistura à dor física, tornando o fardo ainda mais pesado. Essa coroação é um lembrete de que muitas vezes, nossas maiores dores não vêm apenas do sofrimento físico, mas da humilhação que nos é imposta. Pense em momentos em que você foi injustamente ridicularizado ou menosprezado. Essa dor de humilhação pode ser tão profunda quanto qualquer ferida física, e Jesus, ao suportar esses espinhos, nos mostra que ele entende o peso dessa dor. A coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça com a intenção de ridicularizar, mas Jesus aceitou esse sofrimento, transformando-o em um ato de amor e sacrifício. Os espinhos que perfuraram a cabeça de Jesus também simbolizam as dores que carregamos em nossas mentes, as preocupações, os medos, as ansiedades que nos atormentam. Cada espinho pode ser visto como uma representação dessas dores mentais e emocionais que em algum momento, todos nós enfrentamos. E ao refletir sobre essa coroa, podemos encontrar consolo, sabendo que Jesus já suportou o que para nós, às vezes parece insuportável. A coroa de espinhos é um lembrete de que mesmo nas situações de maior humilhação, há um propósito maior que pode surgir do sofrimento. E assim, ao contemplar a dor da coroação de espinhos, somos levados a considerar a próxima etapa dessa jornada dolorosa. A humilhação que Jesus suportou não terminou com os espinhos, ela continuou a se desenrolar enquanto ele enfrentava a solidão e a escuridão da noite que se seguiu. Cada dor, cada sofrimento foi um passo mais perto da redenção, um sacrifício que ele fez por todos nós, e que nos leva a refletir sobre nossas próprias dores e humilhações, e como elas podem, de alguma forma, nos aproximar do propósito divino. Após a coroação de espinhos, Jesus foi levado a uma cela fria e escura, onde passou a noite em completo isolamento. Imagine a solidão e o silêncio opressivo que invadiram aquele lugar, cada som ecoando nas paredes de pedra, amplificando a sensação de abandono. Essa experiência de Jesus nos lembra daqueles momentos em que nos sentimos completamente sozinhos, como se o mundo tivesse se fechado contra nós. É como aquela sensação de estar perdido em uma noite escura, onde cada segundo parece durar uma eternidade e a esperança parece distante. Esse encarceramento representa mais do que apenas um confinamento físico, é também um símbolo da solidão que muitos de nós enfrentamos em nossas vidas. Pense nos momentos em que você se sentiu preso, sem saída, cercado por problemas que pareciam intransponíveis.
Assim como Jesus enfrentou a escuridão daquela cela, todos nós, em algum momento, nos encontramos presos em nossos próprios medos e angústias. Mas assim como a noite passa e o dia amanhece, há sempre uma luz no fim do túnel, mesmo que demore a chegar. A experiência de Jesus naquela noite escura também nos fala sobre a importância da fé em tempos de solidão. Quando tudo parece perdido e estamos sozinhos, é a fé que nos sustenta, que nos dá força para seguir em frente. Jesus, mesmo naquela cela, permaneceu firme, sabendo que seu sofrimento tinha um propósito maior. É como quando enfrentamos nossas próprias batalhas internas, sabendo que, apesar da dor, há algo mais esperando por nós do outro lado. A solidão que ele experimentou é algo que podemos entender e sentir, mas também é uma prova de que não estamos realmente sozinhos. E assim, essa noite de encarceramento se torna uma metáfora para os momentos mais sombrios de nossas vidas. Jesus enfrentou essa escuridão por nós, para que pudéssemos encontrar luz mesmo nas horas mais difíceis. E enquanto refletimos sobre essa solidão, somos guiados para o próximo estágio de sua jornada, onde a dor física e emocional continuaria a se intensificar, à medida que ele carregava o peso das injustiças de toda a humanidade. No caminho para o Calvário, Jesus enfrentou uma série de injustiças que se manifestaram de maneira física e brutal. A cada passo ele era empurrado, chutado e maltratado, não apenas pelos soldados, mas também pelas multidões que antes o aclamavam. Essa violência gratuita é um reflexo das injustiças que todos nós, em algum momento, enfrentamos na vida. Imagine carregar um fardo tão pesado quanto uma cruz, enquanto é constantemente atacado por aqueles ao seu redor. É uma imagem poderosa que nos lembra das vezes em que somos injustamente acusados ou maltratados, sem motivo aparente. Esses pontapés e empurrões representam o peso da injustiça que Jesus carregou em seu caminho para o sacrifício final. É como quando você se sente pressionado por todas as direções, sem descanso, sem alívio, e ainda assim deve continuar em frente. A injustiça não é apenas um golpe físico, é um golpe na alma, uma ferida que dói profundamente. E Jesus, ao suportar essa dor, nos mostra que é possível continuar, mesmo quando o mundo parece estar contra nós. Ele carregou não apenas o peso da cruz, mas também o peso das injustiças de toda a humanidade. Essa cena também nos ensina sobre a perseverança diante das adversidades. Jesus não desistiu, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. É uma lição que podemos aplicar em nossas próprias vidas, quando enfrentamos situações em que o justo parece ser injustiçado, em que a verdade parece ser sufocada pela mentira. Em vez de ceder ao desespero, somos chamados a continuar, a seguir em frente, mesmo quando cada passo dói. Jesus nos dá o exemplo de como enfrentar as injustiças com dignidade e fé, sabendo que há um propósito maior em tudo. E assim, ao contemplar esses pontapés e empurrões, somos lembrados de que em meio às injustiças que enfrentamos, há um caminho a seguir, um propósito a ser cumprido. Cada dor, cada golpe nos leva mais perto da redenção, mais perto de entender o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus. E enquanto seguimos essa jornada, somos levados a considerar a próxima dor que ele suportou, uma dor que envolveu não apenas sofrimento físico, mas também a humilhação extrema de ter suas vestes arrancadas diante de todos. Ao chegar ao Calvário, Jesus foi despojado de suas roupas, expondo seu corpo já ferido e maltratado à vista de todos. Esse ato não foi apenas um gesto de violência, mas uma humilhação deliberada projetada para reduzir Jesus ao mais baixo nível de dignidade humana. Imagine-se em uma situação onde, além da dor física, você é exposto publicamente de maneira humilhante, sem nenhum meio de se defender ou se cobrir. É uma dor que vai além do corpo, atingindo a alma e o espírito de uma maneira que poucos podem compreender plenamente. A destruição das roupas de Jesus também simboliza a vulnerabilidade que todos nós experimentamos em algum momento de nossas vidas. Assim como ele foi exposto diante das multidões, nós também podemos nos sentir expostos, sem proteção, diante das críticas, julgamentos e humilhações dos outros. Mas Jesus, mesmo nesse momento de extrema vulnerabilidade, não resistiu, não lutou contra a humilhação. Ele aceitou essa dor, sabendo que fazia parte do plano maior de redenção. É uma lição sobre a aceitação da nossa própria vulnerabilidade, sobre como, em momentos de exposição e humilhação, podemos encontrar força na fé e na confiança em algo maior. Esse ato de despir Jesus também nos faz refletir sobre o valor das aparências e das coisas materiais. Em um instante, ele foi privado de suas vestes, mostrando que no final, o que realmente importa não é o que temos, mas quem somos. É como quando percebemos que as coisas que consideramos importantes, status, bens materiais, aparência,
podem ser tiradas de nós em um piscar de olhos. O que resta é a nossa essência, nossa fé, e como lidamos com as adversidades. Jesus nos ensina que mesmo quando tudo é tirado de nós, ainda podemos encontrar dignidade e propósito em nosso sofrimento. E enquanto refletimos sobre a dor e a humilhação de ter suas vestes destruídas, somos conduzidos a pensar na crucificação em si, onde a dor física alcançou seu ápice, mas também onde a redenção começou a tomar forma. Cada etapa da paixão de Cristo nos aproxima mais do sacrifício final, nos convidando a refletir sobre nossas próprias vidas e as humilhações e perdas que enfrentamos, e como podemos encontrar significado e redenção em meio a elas. Quando os cravos perfuraram as mãos e os pés de Jesus, a dor física atingiu um nível indescritível. Imagine o impacto de pregos sendo martelados através da carne e ossos, cada golpe ecoando não apenas no corpo, mas na alma de quem sofria. A crucificação foi o ápice do sofrimento físico de Jesus, mas também o momento em que seu sacrifício por nós foi selado. Esses cravos não eram apenas instrumentos de tortura, eles eram os símbolos da redenção, o preço pago pela nossa salvação. É como se, com cada martelada, Jesus estivesse gravando em nós a profundidade de seu amor e a extensão de seu sacrifício. A crucificação também nos lembra da extensão do sacrifício que Jesus estava disposto a fazer por nós. Não foi apenas uma morte, foi uma entrega total onde cada dor, cada sofrimento, foi suportado por amor. Pense nos momentos em que você teve que fazer sacrifícios pelos outros, quando teve que abrir mão de algo precioso por um bem maior. A crucificação de Jesus nos ensina que o verdadeiro amor se manifesta no sacrifício, na disposição de suportar a dor para que outros possam ser salvos, abençoados ou redimidos. Esses cravos, portanto, são um lembrete constante de que o amor verdadeiro exige entrega e sacrifício. Essa cena também nos fala sobre a necessidade de perseverança em meio ao sofrimento. Jesus, mesmo pregado na cruz, não desistiu, não cedeu ao desespero. Ele permaneceu firme, sabendo que, embora a dor fosse imensa, o propósito era ainda maior. Em nossas vidas, há momentos em que a dor parece insuportável, mas a crucificação de Jesus nos ensina a continuar, a manter a fé, sabendo que há um propósito maior em nosso sofrimento. Esses cravos são um símbolo de força e resiliência, mostrando-nos que mesmo nas situações mais desesperadoras, podemos encontrar esperança e redenção. E assim, ao contemplar os cravos da crucificação, somos levados a refletir sobre o próximo momento de dor, onde o estender dos braços de Jesus representou uma ampliação do sofrimento, mas também uma extensão de sua entrega por nós. Cada momento, cada dor que ele suportou, nos aproxima mais da compreensão de seu amor infinito e do sacrifício que ele fez por toda a humanidade. Antes de serem pregados, os braços de Jesus foram estendidos ao máximo, deslocando as articulações e ampliando a dor que ele já estava suportando. Imagine o sofrimento físico de ter os braços forçados além do limite natural, uma dor que reverberava por todo o corpo. Esse gesto, embora cruel, simboliza algo mais profundo, a extensão do amor de Jesus que se estendeu até os confins da terra, alcançando cada um de nós. É como quando fazemos um esforço além do que pensamos ser possível por amor a alguém. Esse estender de braços representa o sacrifício supremo, onde o amor supera a dor. Esse ato de estender os braços também nos ensina sobre os momentos em que somos levados ao limite em nossas próprias vidas. Assim como Jesus teve seus braços estendidos, há momentos em que sentimos que estamos sendo puxados para além do que podemos suportar. Seja em nossas responsabilidades, em nossos relacionamentos ou nas pressões do dia a dia, há ocasiões em que somos testados até o ponto de ruptura. Mas assim como Jesus suportou essa dor por um propósito maior, nós também podemos encontrar significado e força em nossos momentos de provação. O estender dos braços de Jesus é, além de tudo, um símbolo de abertura e aceitação. Com seus braços abertos, ele acolheu todo o sofrimento da humanidade, levando sobre si os pecados do mundo. Esse gesto nos convida a refletir sobre como, em nossas vidas, podemos estar mais abertos aos outros, mais dispostos a carregar os fardos uns dos outros. É um chamado para sermos mais generosos, mais compassivos, e para estendermos nossos próprios braços em gestos de amor e sacrifício, mesmo quando isso significa suportar a dor e o desconforto. E enquanto consideramos a dor física do estender dos braços de Jesus, somos levados a pensar na sede que ele sentiu na cruz, uma sede que ia além do físico, representando um desejo profundo por consolação em meio ao sofrimento. Cada momento de dor é uma preparação para o próximo, e a sede que ele experimentou é um reflexo da busca por alívio, por algo que pudesse mitigar o sofrimento que parecia não ter fim.
Na cruz, Jesus experimentou uma sede intensa, um sofrimento que foi ignorado pelos que o rodeavam, oferecendo-lhe apenas vinagre misturado com fel em resposta ao seu clamor. Imagine estar em um estado de dor extrema e ainda assim sentir a sede queima por dentro, uma necessidade básica que não é atendida. Essa sede não era apenas física, mas também espiritual, representando o anseio de Jesus por consolo, por um alívio em meio ao seu sofrimento. É como quando buscamos conforto em momentos de dor e encontramos apenas mais amargura, uma resposta fria ao nosso sofrimento. A sede que Jesus sentiu é uma metáfora poderosa para os desejos não atendidos em nossas próprias vidas. Pense nos momentos em que você ansiava por algo que parecia estar sempre fora de alcance, seja por conforto, por entendimento ou por paz. Assim como Jesus recebeu vinagre em vez de água, muitas vezes encontramos respostas amargas para nossas próprias necessidades. Mas essa sede também nos lembra que mesmo nas horas mais difíceis, há um propósito maior em nosso sofrimento, e que nossas dores, por mais intensas que sejam, podem ser redimidas. Essa cena também nos fala sobre a capacidade de suportar a dor com dignidade. Jesus, mesmo sofrendo, não reclamou, não amaldiçoou aqueles que o maltratavam. Ele aceitou a sede e a amargura que lhe foi oferecida, mostrando-nos que é possível manter a compostura e a fé mesmo nos momentos mais difíceis. Em nossas vidas, quando enfrentamos nossas próprias sedes, somos chamados a manter a calma, a aceitar o que nos é dado com graça, sabendo que há um plano maior em jogo. A sede de Jesus é um lembrete de que, mesmo quando o alívio parece distante, há sempre uma redenção à vista. E enquanto refletimos sobre essa sede não saciada, somos levados a considerar o golpe final que Jesus sofreu, quando uma lança perfurou seu coração, selando seu sacrifício e abrindo a porta para a nova aliança com a humanidade. Cada dor que ele sentiu, cada sofrimento que ele suportou, nos aproxima mais da compreensão do amor que ele tem por nós e do sacrifício que ele fez para nos redimir. Após sua morte, o coração de Jesus foi perfurado por uma lança, um gesto aparentemente desnecessário, mas profundamente simbólico. Imagine a dor que esse golpe teria causado não apenas fisicamente, mas como um ato final de crueldade. Esse golpe no coração, porém, não foi apenas o último sofrimento físico de Jesus, foi o selo de seu sacrifício, um ato que simbolizou a entrega total e completa de si mesmo pela humanidade. Assim como a água e o sangue jorraram de seu lado, esse gesto nos revela o amor imensurável de Jesus, um amor que se estende até o último suspiro. O golpe no coração de Jesus também nos fala sobre a profundidade do sacrifício que ele estava disposto a fazer. Não era apenas sobre morrer, era sobre dar tudo, até o último vestígio de vida, em prol daqueles que ele amava. Pense nos momentos em que você teve que abrir mão de algo tão profundo, tão essencial, que parecia ser uma parte de você. Jesus, ao permitir que seu coração fosse perfurado, nos mostra que o verdadeiro sacrifício vai além do que podemos imaginar, e que, em última análise, é um ato de amor que transcende a compreensão humana. Esse ato também nos convida a refletir sobre o que significa ter o coração perfurado em nossas próprias vidas. Todos nós, em algum momento, experimentamos dor emocional, feridas que parecem atingir o núcleo do nosso ser. O golpe no coração de Jesus é um símbolo dessas dores, mas também um lembrete de que há redenção mesmo nas feridas mais profundas. Ele nos ensina que mesmo quando nosso coração é ferido, há um propósito maior que pode surgir dessas dores, uma nova vida que pode fluir das feridas mais profundas. E assim, ao contemplar o golpe da lança, somos levados a considerar as zombarias e os escárnios que Jesus suportou ao longo de sua paixão, insultos que feriram não apenas seu corpo, mas também seu espírito. Cada dor que ele suportou, cada golpe, cada insulto, nos aproxima mais da compreensão de seu amor e de sua disposição de suportar tudo por nossa salvação. Durante todo o processo da crucificação, Jesus foi alvo de zombarias e ofensas de todos os lados. Soldados, líderes religiosos e até mesmo criminosos crucificados ao seu lado o ridicularizaram, questionando sua identidade e seu poder. Imagine estar em um momento de dor extrema, física e emocional, e ainda assim ter que suportar a humilhação pública. Essas ofensas não foram apenas palavras, elas foram como golpes adicionais, cada insulto perfurando sua alma já tão ferida. É como quando somos ridicularizados por algo que acreditamos profundamente, e a dor dessas palavras ecoa dentro de nós, agravando nosso sofrimento. A zombaria que Jesus suportou nos mostra como as palavras podem ser tão dolorosas quanto os atos físicos de violência. Pense nos momentos em que você foi alvo de críticas injustas ou de ridicularização, e como essas palavras podem deixar cicatrizes profundas.
Jesus, ao suportar essas ofensas, nos ensina sobre a importância de não permitir que as palavras dos outros nos definam. Ele manteve sua dignidade, mesmo enquanto era insultado, mostrando-nos que nossa identidade e valor não são determinados pelas palavras dos outros, mas pelo amor e propósito que encontramos em Deus. Essa cena também nos convida a refletir sobre como respondemos às ofensas em nossas próprias vidas. Jesus poderia ter respondido com raiva ou desespero, mas ele escolheu o silêncio, o perdão e a compaixão. Em nossas vidas, quando enfrentamos zombarias ou críticas, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, respondendo com graça e paciência, sabendo que no final, o amor e a verdade prevalecerão. As zombarias que ele suportou são um lembrete de que mesmo nas situações mais humilhantes, podemos encontrar força em nossa fé e em nossa identidade em Cristo. E enquanto refletimos sobre as ofensas e zombarias que Jesus suportou, somos levados a considerar as lacerações que cobriram seu corpo, cada chicotada uma lembrança dolorosa do sofrimento que ele suportou por nossos pecados. Cada dor, cada insulto foi um passo mais perto da redenção, nos mostrando o caminho que Jesus trilhou por amor a nós. O corpo de Jesus foi submetido a uma flagelação brutal, que deixou suas costas cobertas de lacerações profundas. Imagine cada golpe de chicote cortando a pele, rasgando a carne e deixando feridas que ardiam com uma dor quase insuportável. Essas lacerações não eram apenas sinais de violência física, mas símbolos do peso dos pecados que Jesus estava carregando. Cada golpe que ele recebeu foi uma representação das transgressões da humanidade, e o sofrimento que ele suportou por amor a nós. É como quando sentimos o peso de nossos erros e as consequências que eles trazem, mas multiplicado de forma inimaginável. Essas marcas no corpo de Jesus também nos fazem refletir sobre as cicatrizes que carregamos em nossas próprias vidas. Pense nas feridas emocionais e espirituais que acumulamos ao longo dos anos, cada uma deixando uma marca que por vezes parece impossível de apagar. As lacerações que Jesus suportou nos lembram que, embora carreguemos cicatrizes, há uma cura e redenção disponíveis para nós. Jesus não apenas sofreu fisicamente, ele tomou sobre si as dores e pecados do mundo, oferecendo-nos um caminho para a cura através do seu sacrifício. A flagelação de Jesus também nos ensina sobre a resistência e a força que ele demonstrou ao suportar uma dor tão intensa. Em nossas vidas, quando enfrentamos dificuldades que parecem ser mais do que podemos suportar, podemos olhar para o exemplo de Jesus e encontrar força. Ele suportou as lacerações sabendo que seu sofrimento não era em vão, mas tinha um propósito redentor. Da mesma forma, podemos encontrar propósito em nossas próprias dores, sabendo que assim como as feridas de Jesus trouxeram cura ao mundo, nossas dificuldades também podem trazer crescimento e transformação. E enquanto refletimos sobre as lacerações e a dor que elas causaram, somos levados a considerar a dor emocional que Jesus experimentou ao ver sua mãe Maria, sofrendo ao testemunhar tudo isso. A dor de ver alguém que amamos sofrendo pode ser tão profunda quanto qualquer dor física, e Jesus carregou essa dor com o mesmo amor e compaixão que carregou todas as outras. Uma das dores mais profundas que Jesus experimentou foi ver sua mãe, Maria, sofrendo enquanto testemunhava sua paixão. Imagine o coração de uma mãe ao ver seu filho sendo brutalmente maltratado, sem poder fazer nada para aliviar o sofrimento. Essa dor não era apenas de Jesus, mas também de Maria, que compartilhou cada momento de seu sofrimento. É como quando vemos alguém que amamos passar por uma provação, e sentimos a dor deles como se fosse nossa. Jesus, ao ver a agonia de sua mãe, carregou não apenas sua própria dor, mas também a dor dela. As dores de Maria nos mostram o quão profundo é o amor entre mãe e filho, e como o sofrimento de um afeta profundamente o outro. Pense em momentos em que você viu um ente querido passar por dificuldades e como isso o afetou. A dor de Maria ao ver Jesus sofrer nos ensina sobre a solidariedade no sofrimento, sobre como, mesmo nas situações mais dolorosas, o amor pode nos unir ainda mais. Maria não estava apenas assistindo ao sofrimento de Jesus, ela estava compartilhando cada momento, cada lágrima, cada dor. Essa dor compartilhada também nos convida a refletir sobre o poder do apoio emocional e espiritual. Maria estava presente com Jesus, mesmo quando tudo parecia estar perdido. Ela não podia aliviar suas dores físicas, mas sua presença era um consolo em meio ao sofrimento. Em nossas vidas, somos chamados a estar presentes para aqueles que amamos, oferecendo apoio e consolo, mesmo quando não podemos mudar a situação. A dor de Maria nos lembra que às vezes a simples presença e o amor podem ser um bálsamo para as feridas mais profundas.
E enquanto refletimos sobre a dor que Maria compartilhou com Jesus, somos levados a considerar a última e talvez mais pesada dor que ele carregou: o peso dos pecados de toda a humanidade. Essa carga espiritual foi insuportável, uma dor que transcende o físico e que nos leva a uma compreensão mais profunda do sacrifício de Jesus. Jesus não carregou apenas uma cruz de madeira, ele carregou o peso dos pecados de toda a humanidade, uma carga espiritual tão intensa que é quase impossível de compreender. Imagine a angústia de carregar todos os erros, todas as transgressões, de cada pessoa que já existiu e que ainda existirá. Essa carga foi tão pesada que causou uma dor indescritível, uma dor que não era apenas física, mas que atingia a alma de Jesus. É como quando nos sentimos esmagados pelo peso de nossas próprias falhas, mas multiplicado infinitamente. Jesus sentiu o peso de cada pecado como se fosse seu, e isso causou uma dor que vai além do que podemos imaginar. Esse peso dos pecados também nos faz refletir sobre o impacto do pecado em nossas próprias vidas. Pense nas vezes em que você se sentiu sobrecarregado por suas falhas, como se o peso fosse insuportável. Jesus, ao carregar o peso dos pecados da humanidade, nos mostra que não estamos sozinhos em nossas lutas espirituais. Ele carregou esse peso por nós, para que não precisássemos carregar sozinhos. Essa dor espiritual que ele experimentou é uma prova do amor infinito que ele tem por nós, e de seu desejo de nos libertar das cadeias do pecado. A carga espiritual que Jesus carregou também nos ensina sobre a profundidade de seu sacrifício. Ele não apenas sofreu fisicamente, mas tomou sobre si a culpa e a vergonha de toda a humanidade. Esse ato de carregar os pecados do mundo foi um gesto de misericórdia e compaixão sem paralelo. Em nossas vidas, isso nos convida a refletir sobre como podemos aliviar as cargas uns dos outros, sendo instrumentos de misericórdia e compaixão, seguindo o exemplo de Jesus. Ele nos mostrou que mesmo a carga mais pesada pode ser carregada com amor e propósito. E enquanto refletimos sobre o peso dos pecados que Jesus carregou, somos levados a considerar a solidão final que ele experimentou, quando, no auge de seu sofrimento, sentiu-se completamente abandonado. Esse grito de solidão é um reflexo da angústia espiritual mais profunda, uma dor que transcende todas as outras e que nos leva à conclusão desta jornada de reflexão. No momento culminante de seu sofrimento, Jesus experimentou a solidão mais profunda, expressando essa dor com o grito: meu Deus, por que me abandonaste?" Esse grito não foi apenas uma expressão de dor física, mas um reflexo de uma angústia espiritual indescritível. Imagine estar em um estado de sofrimento extremo e ainda por cima, sentir-se completamente abandonado, até mesmo por Deus. Esse momento revela a profundidade do sacrifício de Jesus, que experimentou a completa separação e a escuridão para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. É como quando nos sentimos perdidos e sozinhos, sem ninguém para nos consolar, mas amplificado de maneira inimaginável. A solidão que Jesus experimentou nos ensina sobre a realidade do sofrimento humano. Todos nós em algum momento experimentamos a sensação de estar sozinho, de ser abandonado, especialmente em tempos de provação. O grito de Jesus nos lembra que ele entende essa dor, que ele também passou por isso, e que não estamos sozinhos em nossos momentos mais sombrios. Essa solidão final é um reflexo da separação que o pecado causa entre a humanidade e Deus, e Jesus, ao suportar isso, abriu o caminho para a reconciliação e a restauração. Esse momento também nos faz refletir sobre a importância de manter a fé, mesmo nos momentos de maior desespero. Jesus, mesmo sentindo-se abandonado, dirigiu seu grito a Deus, mostrando-nos que mesmo quando sentimos que Deus está distante, Ele ainda está lá ouvindo, e que nossa fé deve permanecer inabalável. Em nossas vidas, quando enfrentamos nossos próprios momentos de solidão e desespero, somos chamados a clamar a Deus, a manter nossa conexão com Ele, sabendo que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está presente. E enquanto consideramos essa solidão final, somos levados à conclusão desta reflexão, onde a jornada de sofrimento de Jesus culmina na vitória sobre a morte e no chamado para que todos nós reconheçamos e respondamos ao seu sacrifício com gratidão e amor. Ao meditar sobre essas 15 dores secretas, somos convidados a aprofundar nossa compreensão do sacrifício de Cristo. Cada dor, cada momento de sofrimento foi suportado por amor a nós, uma expressão do amor infinito de Jesus por toda a humanidade. Essas dores não são apenas eventos do passado, elas são uma chamada contínua para que vivamos nossas vidas em resposta ao sacrifício dele, buscando ser mais semelhantes a Cristo em nossas ações diárias. Que essas reflexões nos ajudem a nos aproximar de Jesus, reconhecendo o imenso amor que Ele tem por cada um de nós.
Que possamos oferecer a Ele nosso coração em reparação por nossos pecados e em gratidão por seu sacrifício. Este é um convite para que cada um de nós viva com mais compaixão, mais misericórdia e mais amor, refletindo a luz de Cristo em um mundo que tantas vezes está mergulhado em escuridão. E ao fazermos isso, também somos convidados a compartilhar essa mensagem com os outros, para que mais pessoas possam encontrar conforto e esperança no sacrifício de Jesus. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com outros que também buscam fortalecer sua fé, e se inscrever no canal para mais conteúdos que nos inspiram a viver uma vida mais próxima de Deus. Que a reflexão sobre as dores de Jesus nos leve a uma vida de maior amor, serviço e devoção, respondendo ao chamado que Ele nos faz a cada dia.